Você já tentou fugir de algo que sabia que Deus queria que você fizesse? Muitas vezes nós sabemos qual é o caminho certo, mas preferimos ignorar o chamado. Hoje vamos refletir sobre a história de Jonas, mas sob uma perspectiva diferente, a perspectiva humana, a nossa perspectiva. Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos ao canal Fé e Reflexão. Eu me chamo Simone Silva e fico muito feliz de ter você aqui comigo hoje para que juntos possamos refletir sobre essa linda história do profeta Jonas. Quase todo mundo conhece essa história. Sabe que ele foi lançado ao mar e foi engolido por um grande peixe. Por quê? Por ter desobedecido à ordem do Senhor. Veja o que está escrito em Jonas capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Nesse versículo, nós vemos que Deus ordenou que Jonas fosse até a cidade de Nínive para pregar contra a maldade daquele povo. Mas Jonas decidiu fugir. Ele não queria ir para Nínive. E talvez, se formos bem sinceros, nós também não gostaríamos de ir. Nínive era uma cidade extremamente violenta e cruel. Era a capital da Assíria, inimiga de Israel. Um povo conhecido pela maldade, pela idolatria e pela crueldade. Jonas sabia que se pregasse, Deus poderia perdoar aquele povo, e ele não queria que seus inimigos recebessem misericórdia. Quantas vezes nós também pensamos assim? Essa pessoa não merece perdão, esse problema não tem solução, o mundo já não tem mais jeito. Por tudo isso, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor. Mas fugir de Deus nunca é a melhor decisão. Então Jonas, durante a fuga, como nós vimos, foi para um barco, tentando ir para uma outra cidade e não aquela a qual Deus o tinha destinado. Mas durante essa fuga, Deus enviou uma tempestade e o barco no qual ele estava quase afundou. Durante aquela tempestade, as pessoas que estavam ali naquele barco começaram a se questionar, E disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. E Jonas então foi lançado ao mar por aqueles que estavam ali junto com ele no barco. Mas quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, a gente sofre, mas Deus nos traz para o caminho. Naquele momento que Jonas ele foi lançado no mar, apareceu um grande peixe e o engoliu. Muitas das vezes nós passamos pelo vale da sombra da morte, por desobedecer à voz de Deus. Jonas então passou por 3 dias dentro daquele peixe. E no 3º dia, Jonas orou ao Senhor, dentro das entranhas do peixe. E disse:
Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou a Jonas na terra seca. A desobediência, ela sempre traz consequências. Talvez não da mesma forma que aconteceu com Jonas, mas sempre vai resultar em alguma consequência. Bem, Jonas, após ser vomitado pelo peixe, ele foi até Nínive e pregou, e algo impressionante aconteceu. Aquela cidade inteira se arrependeu dos seus pecados, desde o maior até o menor. Até o rei se humilhou diante de Deus, e Deus concedeu uma nova chance àquele povo, e isso gerou um dos maiores despertamentos espirituais da Bíblia. Antes de continuarmos, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Tem um botão aqui embaixo do vídeo, está escrito se inscrever. Clique nele, se inscreva, clique no sininho para receber a notificação de vídeos novos. Deixe também o seu like no vídeo e compartilhe também essa mensagem com seus amigos e familiares, para que essa bênção chegue longe e assim Deus abençoe nosso canal e faz com que a nossa missão seja cumprida, que é a de levar a palavra de Deus para tantos quantos essa mensagem alcançar. E isso poderá acontecer com a sua ajuda. Continuando a nossa reflexão sobre a história de Jonas e como ela se encaixa na nossa vida de hoje. Bem, hoje muitas pessoas, elas olham para o mundo e pensam: o mundo não tem mais jeito, as pessoas estão cada vez piores, o pecado está em todo lugar. Mas Deus continua chamando pessoas comuns, como Jonas, como eu e como você, para levar uma mensagem de esperança. Talvez você esteja tentando fugir do chamado de Deus. Talvez você esteja com medo. Talvez você ache que não é capaz. Mas Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas dispostas. Assim como Jonas foi um instrumento de transformação, você também pode ser. Em Lucas capítulo 4, versos 18 e 19, diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Por isso, vamos ser soldados valentes e permitir que Deus nos use como instrumento dele, levando a sua palavra e falando da bondade de Deus para com o homem. Assim, eu convido você para orar comigo nesse dia e agradecer a Deus por tudo que tem nos feito e também para que nos ajude a sermos dispostos para servi-lo com sinceridade e devoção. Senhor nosso Deus e nosso Pai, hoje nos colocamos diante da Tua presença com humildade, reconhecendo que muitas vezes agimos como Jonas. Muitas vezes o Senhor fala conosco, mostra o caminho, toca o nosso coração, mas sentimos medo, insegurança e até vontade de fugir daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Pai, perdoa-nos pelas vezes em que ignoramos a Tua voz. Perdoa-nos pelas vezes em que escolhemos o caminho mais fácil em vez do caminho certo. Assim como Jonas tentou fugir, nós também já tentamos evitar responsabilidades, decisões e missões que o Senhor colocou diante de nós. Mas hoje entendemos que o Teu chamado não é um peso, é um propósito. O Senhor não chama apenas os capacitados, o Senhor capacita aqueles que dizem sim. Senhor, tira de nós todo o medo, toda a insegurança e toda a dúvida que nos impede de obedecer à Tua vontade. Fortaleça a nossa fé
para que possamos confiar nos teus planos, mesmo quando não compreendermos completamente o caminho. Assim como o Senhor deu uma nova oportunidade a Jonas, nós cremos que o Senhor também nos dá uma nova oportunidade hoje. Usa as nossas vidas, Senhor. Usa as nossas palavras, as nossas atitudes e as nossas escolhas. Que através de nós, outras pessoas possam conhecer o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia. Que não fujamos do propósito que o Senhor tem para nós. Que não nos escondamos daquilo que o Senhor deseja realizar através das nossas vidas. Obrigado, nosso Deus, porque mesmo quando falhamos, o Senhor continua sendo fiel. Obrigado pela tua paciência, pela tua misericórdia e pelas novas oportunidades que o Senhor nos concede todos os dias. Obrigado porque o Senhor transforma erros em aprendizado, quedas em crescimento e vidas comuns em instrumentos poderosos nas tuas mãos. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos, confiando que os teus planos são maiores e melhores do que os nossos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa reflexão, escreva aí nos comentários: Senhor, nós aceitamos o teu chamado. Isso é um ato de fé. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje, compartilhe esse vídeo agora mesmo. Talvez Deus queira usar você como um instrumento para alcançar essa pessoa. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as próximas mensagens que vão fortalecer sua fé. Lembre-se, Deus não escolhe apenas os mais fortes, Ele fortalece aqueles que escolhe. Que Deus abençoe poderosamente a sua família, a sua vida e que você tenha coragem de viver o propósito que Ele preparou para você. Nos vemos até o próximo vídeo.